Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 124 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Dessa forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que emprestam a sua marca comunicacional para acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui por via desta nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes, responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente aos seus seguidores, internos e externos, e líderes também sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é a principal ferramenta da liderança, através da qual o líder transmite as suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também se apropriarem da causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada para o dia de hoje Neclécia dos Santos, jornalista e empreendedora, finalista do curso de jornalismo, fundadora da incubadora de apresentadores e top 30 mulheres influentes com marca. Neclécia dos Santos, bem-vinda ao nosso podcast. Olá, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Neclécia dos Santos, como bem disse. Sou uma jovem moçambicana, nascida no bairro de Bagamoio, a 5 de novembro de 2000. Por que eu gosto de dizer o ano em que eu nasci? Porque eu tenho 23 anos de idade e os meus 23 anos de idade me fazem compreender que a juventude, a adolescência podem ser um lugar onde as pessoas podem realizar os seus sonhos. E eu, com 23 anos de idade, hoje tenho todo orgulho de dizer que eu estou nesta caminhada para a realização dos meus sonhos, liderando, dando oportunidade a muitos jovens, ajudando na realização de sonhos. Excelente, muito obrigado. Como é que é isto de viver os seus sonhos numa área como mediática, como o jornalismo, que é, na verdade, considerada o quarto poder, por assim dizer? E se nós formos olhar para aquilo que são as cosmovisões, uma cosmovisão macro é muito influenciada pelo sistema, também pelos mídias, por assim dizer. Como é que é, na sua experiência pessoal, materializar o sonho sendo uma tora no subsistema que é o quarto poder? Bem, primeiro começo por realçar que eu fui criada pela televisão, pelas mídias, porque eu cresci numa família em que os meus irmãos saíam de manhã, iam à escola, tínhamos sempre horários diferentes, enquanto uns iam à escola, outros voltavam. Então, nós éramos uma família em que vivíamos, éramos 3 irmãos, então minha irmã e meu irmão sempre coincidiam com o horário. Quando eu estivesse em casa, ninguém estava lá. Quando eles estivessem em casa, eles ficavam aí entre eles. E eu sempre que voltasse para casa, tinha a televisão como a minha ou o meu melhor companheiro. Nunca fui uma menina de sair à rua para brincar. Depois dos 10 anos, este comportamento em mim começou a morrer. Comecei a ser uma pessoa muito mais caseira, uma pessoa muito mais concentrada. Mas o que concentrou-me foi a televisão. Eu sou da época em que assistíamos os Keeping Up with the Kardashians. É um reality show que a família Kardashian produzia e promovia na televisão, onde mostrava a sua vida, o seu dia a dia. Então eu cresci vendo esse tipo de conteúdo. Então isso criou em mim uma curiosidade de aprender como é que se faz televisão, como é que eu posso fazer para estar lá. Sempre que eu visse pessoas em televisão a apresentarem programas, a falarem bem, mulheres realizadas com 15, 16 anos, muitas jovens
jovens e adolescentes a falarem bem, eu dizia, uau, eu quero ser. Então, depois disso, do querer ser, eu comecei a entrar na prática. Começo primeiro como modelo. Fui modelo por algum tempo, mas eu não gostava de algumas coisas que aconteciam lá. Uma das primeiras era andar à noite, festas. Eu nunca bebi na minha vida e isso era uma coisa que criava algumas incongruências com a noite. Tudo bem, eu sou uma pessoa social media, eu gosto de televisão, gosto de luzes, gosto de câmera. O que é que eu posso fazer que não esteja a prejudicar aos outros e que não prejudique também a minha sanidade mental? Porque eu tinha que estar em festas, estar em ambiente onde as pessoas estavam a beber e eu não bebia. Tinha que ficar numa festa, voltar para casa 4, 5 horas da manhã e eu não gostava disso, não me identificava. Então eu procurei algo que eu pudesse fazer, que estivesse ligado ao meu sonho, à minha história de vida, mas que não eu ofendesse a ninguém. E chegou uma fase que eu pedi ao meu pai para fazer um curso de apresentação de televisão. Eu faço um curso de apresentação de televisão na Academia de Comunicação, faço parte de uma televisão, não vou cá mencionar. E depois disso eu começo a trilhar os meus primeiros, ou começo a trilhar a minha caminhada na comunicação. E eu começo, depois disso, a fazer um curso eu fiz o curso de apresentação de televisão. Depois do curso de apresentação de televisão, fui fazendo mais e mais cursos de jornalismo, fiz cursos de teatro, inglês, muita coisa, porque eu sempre gostei de fazer alguma coisa. E depois disso eu passo num concurso de mais de 300 pessoas, onde selecionariam só 20 para participarem de uma formação. E após a formação, as pessoas teriam direito a um estágio. Eu fui selecionada dentre os 20, e dos 20 eu fiquei como uma das 5 melhores. Eu fui selecionada pela televisão independente de Moçambique, a TIM, na altura. E eu passei pela TIM, foi onde eu aprendi o beabá do jornalismo, da comunicação. Quando eu passo para a TIM, eu já estava no meu primeiro ano de faculdade. Fazia jornalismo na Escola Superior de Jornalismo. Gosto muito de falar disso porque acredito que esta associação entre a academia e a prática é importante para a formação do ser humano. E eu passo para a televisão independente de Moçambique, da televisão independente de Moçambique passo para outros programas. A minha paixão começa aí, este intercâmbio com grandes jornalistas, com pessoas que amam o que fazem, com pessoas que vão à rua conscientes do que vão fazer, têm a ideia do que é o público para elas, o que é o conteúdo que o público transmite. A ideia também da responsabilidade do apresentador e do jornalista, que é esta questão de ser um agente para a sociedade, ser um líder de opinião, ser alguém que quando acorda e diz vamos comprar isto, ainda que não seja de forma direta, as pessoas compram. Então, é importante que esta pessoa que vai se apresentar saiba da sua responsabilidade. Então, entrar neste mundo, para mim, foi mais ou menos desta forma. Foi uma forma meio conturbada, porque passo por um lado e para o outro. Mas entro para o jornalismo mesmo por querer fazer alguma coisa útil que não ofendesse aos meus princípios e não ofendesse aos outros. Excelente. Gostei do que nos trouxe. Esta audácia que teve em saber converter os sonhos, contextualizando aquilo que era a sua realidade social em casa, e de que forma é que isso depois começou a ser um mapa que iria guiar as suas decisões, preferências e gostos, nomeadamente a nível de formação. Falou-nos da responsabilidade que isso acarreta, falou-nos também da necessidade de ter que manter a integridade e fidelidade aos seus princípios e valores, tendo em conta a necessidade de ser cada vez mais fiel, porque há aqui a responsabilidade de influenciar positivamente. Gostava de perceber aqui nesta parte. Se por um lado disse que para influenciar é necessário atitude, carisma e competência, por outro lado, o que isso gera uma reputação que é a aceitação pelos outros. Em sua opinião, uma reputação, uma aceitação pelos outros é suficiente para poder manter este valor intrínseco e aceitação daquilo que a imagem quer construir a longo prazo? Eu acredito que não, porque se fosse só isso, nós não íamos acordar e tomar banho. Por quê? Porque nós acordamos e tomamos banho porque queremos nos sentir bem primeiro. E depois porque vamos nos fazer à rua. Vestimos, vamos nos fazer à rua. Mas antes de tudo isso, nós queremos nos sentir bem com nós mesmos. Então, a fidelidade com os nossos princípios,
aquilo que nós aprendemos desde a infância é uma coisa importante. É o que a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deve seguir, porque ainda que ele cresça, ele não vai se desviar. Aquilo que eu aprendi do meu pai, eu sou filha de um pai muito rigoroso, muito rígido. Eu me recordo de um episódio que eu queria ir a uma igreja. Na altura, eu cresci muçulmana. É um outro ponto. Eu cresci muçulmana, cresci na mesquita, na madraça. Recordo que sempre que fosse o mês de Ramadã, eu tinha que estar lá. Eu voltava da escola ia à madraça. Da madraça voltava e ficava sozinha em casa. E na madraça eu aprendi muitos princípios. Um deles é sobre não comer com a mão esquerda. Eu dou muito este exemplo porque é uma coisa que cresceu comigo. Eu, quando vejo alguém a usar a mão esquerda para comer, hoje eu sou cristã, não sou mais muçulmana. Mas eu aprendi na mesquita que era errado ver alguém a comer com a mão esquerda, porque aquilo era algo imundo. Deram uma série de explicações. Mas aquela educação que eu tive dentro da mesquita nunca saiu de mim. Tanto que até hoje eu sei que é errado comer com a mão esquerda. Tirando o fato das pessoas de serem canhotas, usarem a mão esquerda por necessidade, mas eu cresci sabendo que isto era errado. E está dentro de mim. Então, os nossos valores estão dentro de nós. É aquilo que, ainda que as pessoas não nos falem, nós, na surdina do ambiente, enquanto a pessoa não fala conosco, a nossa mente acusa. Então, para mim, não adianta muito as pessoas nos conhecerem, saberem que a Niclência é jornalista, é uma das 30 mulheres mais influentes. E quando eu volto para casa e deito a minha cabeça no travesseiro, o que é que eu vejo? Quem eu vejo? Qual é o sonho que eu sinto que eu estou a realizar? Ainda que seja só para mim. Quando eu olho para o espelho, porque hoje eu consigo fazer uma antevisão daquilo que eu irei alcançar e consigo também fazer uma revisão daquilo que eu vivi. Por quê? Porque eu sinto que eu estou a realizar, eu estou a ser fiel comigo mesma. Os nossos princípios, os nossos valores fazem parte da nossa vida. Não estou aqui a dizer que as pessoas não vão cometer erros, porque é uma coisa que muita gente agora faz ou diz de forma assim despercebida, que nós somos seres humanos e não podemos cometer tal erro. Cometer erro é uma coisa inevitável, nós vamos cometer erros todos os dias. Eu costumo dizer, todos nós temos problemas. Quando nas redes sociais eu vi um assunto de um jovem que estava a ser falado porque tinha dívidas, eu disse para todo mundo, nós todos temos dívidas. O azar daquela pessoa é que as dívidas dela foram expostas, as nossas não foram. Não falo nesse sentido, não falo de não ter problemas, eu falo de ser fiel àquilo que nós somos, aquilo que nós sempre tivemos como educação na nossa vida, na nossa casa. Se eu não sou uma pessoa noturna, não sou uma pessoa que gosta de festas, badaladas, não bebo, em nenhum momento me colocarei numa situação de estar em uma festa a beber quando eu crescer. E ainda que eu faça para que as outras pessoas gostem, o meu eu sempre vai acusar. Então, é mais ou menos isso. Excelente. Falou-nos aqui algo muito poderoso. Dizer que consegue daqui fazer o seu plano, projetar o seu futuro e também olhar para trás, fazer um balanço. Isso remete-nos a um dos elementos da liderança transformacional, que é a questão da visão estratégica. Como é que mapeia ou define a sua visão estratégica quando define esta imagem, para a partir dessa imagem escolher os caminhos, definir a sua estratégia, que são os caminhos que vai usar para chegar a essa imagem que é a visão estratégica sem se perder? Primeiro, eu sou fiel aos meus princípios. Eu dizia uma coisa assim ontem, dizia a mim mesma, que é bíblico, a Bíblia diz em Provérbios que nós devemos ser, acima de tudo, devemos guardar o nosso coração. Então, porque do nosso coração procede a fonte da vida. Não sei se é provérbio, acho que é provérbios. E o meu coração é onde moram os meus sonhos. E é algo que eu não deixo, nunca deixei que ninguém mexesse. Uma coisa é ter que me adaptar à realidade dos outros, me adaptar ao contexto dos outros, mas os meus sonhos fazem parte de mim. É o que me faz acordar, é o que me faz correr atrás diariamente. Então, no meu dia a dia, eu sempre tento observar naquilo que eu tenho como estilo de vida, o que é que pode ser uma oportunidade para mim. Os meus desafios, os meus problemas são uma oportunidade para mim.
A minha vida é uma oportunidade para mim. A forma como os meus pais cresceram é um desafio para mim, porque eu digo, olha, os meus pais passaram por isso, eu não quero passar por isso. Os meus pais tiveram este problema na sua relação, eu não quero. Por quê? Porque a nossa realidade ou os nossos sonhos são construídos através daquilo que nós vivemos. Então, para mim não vale muito olhar ou pegar num livro e dizer, ok, eu me inspiro muito na Michelle Obama, que é alguém que eu gosto, me inspiro na Michelle Obama, quero ser como a Michelle Obama. Eu não parto muito para o externo. Eu começo mesmo dentro da casa. Por exemplo, eu sou filha de uma mãe comerciante. Minha mãe vende e vende muito bem. Minha mãe contou uma história uma vez. Antes ela viajava para África do Sul para trazer frutas para vender cá. Mas atualmente ela vende mesmo as frutas das pessoas que viajam. Ela decidiu que já não quer viajar. Mas ela agora contou um episódio que as pessoas vão ter com ela para deixar os produtos, porque quando os produtos estão com ela, os produtos saem, os produtos vendem. E quando eu comecei a incubadora de apresentadores, que é um dos meus projetos, eu queria 15 alunos na primeira turma. Na primeira turma eu tive 18. Na segunda eu disse, ok, tudo bem, vamos continuar com 15. Tivemos 27. Na terceira eu disse, ok, vamos continuar com os 30. Tivemos 55 e fomos subindo dessa forma. E eu sempre tento olhar para mim, de onde é que isso vem? E quando eu ouço a história da minha mãe, eu percebo. É algo que vem de casa, não é algo que eu adquiri na rua. As pessoas quando olham para mim em algum momento pensam que é algo que eu li em livros. Eu leio livros, gosto muito de pesquisar. Mas isso vem do berço, vem da minha casa. Então, eu faço a visão, ou faço a perspectiva daquilo que será a minha vida desta forma. Eu olho muito para o que os meus pais fazem, os meus pais são, para o que os meus irmãos são, as pessoas que estão ao meu redor são. E faço uma antevisão daquilo que eu serei. Me inspiro nas outras pessoas. Gosto muito de ler livros, gosto muito. Eu disse aqui que eu cresci vendo programas internacionais, gosto muito. Mas o que me inspira, o que me move, o que me faz olhar para um futuro e ver um futuro melhor é a minha realidade social. É a minha realidade social, mais nada. Excelente. É poderoso quando disse-nos que desenvolve, tem uma mentalidade tal qual identifica oportunidades nos problemas com que se depara no dia a dia. Isso remete-nos naturalmente ao conceito de empreendedor, em inglês entrepreneur, que é basicamente alguém que tem um olhar crítico no sentido de onde todos veem problemas, ele sim também vê que é um problema com um olhar realístico, mas depois na base daquele problema identifica uma oportunidade, de forma que quando todos estão a chorar, ele vende lenços e assim mesmo ele continua a velejar. Olhando para a sua veia empreendedora, conforme esteve agora a explicar no exemplo da incubadora de apresentadores, como é que faz o plano em termos de criar uma capacidade que possa atender esse número crescente, que é sempre muito acima daquilo que é o seu plano, vamos lá, conservador. Exato. E depois, como é que é esta capacidade de, com rapidez, criar uma estrutura para não comprometer o seu nome, que é vender uma projeção de um serviço com uma certa qualidade, depois vir uma quantidade de pessoas que seja acima, para não cair no erro que alguns empreendedores cometem, que é de começar a reduzir o custo para poder multiplicar a quantidade e assim atender a quantidade com prejuízo na qualidade. Alguém disse para mim assim um dia, Niclência, tu pensas muito, por isso é que rapidamente tu tens soluções. Eu nunca, Dr. Antônio Senda, eu nunca pensei em ter uma sala cheia com 50, 100 alunos. Nunca acordei e sonhei isso. Nunca acordei e projetei isso. Na primeira turma da incubadora de apresentadores, eu queria 15 alunos. E no dia em que fechamos 15 alunos, eu fechei a turma. Ligaram, pediram. Eu recebi 3 alunos, os que fecharam os 18, no mesmo dia da aula. Vieram com valor na mão, disseram, nós vamos pagar aqui. Eu não vou perder esta formação. Foi desta forma. Muita gente perguntou, Niclência, por que não estás a abrir a turma? Eu disse, não, a minha formação é diferente. É uma formação que posteriormente oferece um estágio. Como é que eu vou atender a estas pessoas? Como é que eu vou
dar estágio a todas essas pessoas. Na primeira formação, conseguimos enquadrar as pessoas dos estágios. Na segunda, conseguimos enquadrar. Na terceira turma, quando tivemos 50 alunos, eu disse, não, isto está insustentável para mim. Eu estou a ficar muito cansada porque eu tenho que bater as portas todos os dias, porque eu tenho que cumprir. Uma das coisas que mais gosto de fazer é cumprir com o que eu prometo. E eu lembro que uma das minhas parceiras um dia disse, olha, Niclência, acho que estamos a prometer demais, nós vamos conseguir dar estágio todos os dias. Eu disse, se Deus permitiu tantas pessoas, eu acho que Ele tem um propósito. Vamos fazer isso, vamos abrir a turma para quantas pessoas quiserem. Mas eu sempre crio um plano de contingência. Quando nós vamos ao trabalho, diariamente, nós temos metas. Nós temos alunos na lista de espera. E outra coisa, eu nunca começo uma nova turma sem antes ter dado estágio pelo menos 30% da turma anterior. Nunca faço isso. Se vamos arrancar com esta turma agora, vamos arrancar com a turma 5. Parte dos alunos da turma 4 já tem estágio. O que faz com que os alunos confiem em nós? É porque eles veem que eu ainda não tenho estágio, mas tem alguém que está a aparecer na televisão e manda links, manda comprovativos diariamente. A pessoa transmite felicidade, transmite que a incubadora foi séria com ela. Por essa razão é que nós não temos tido problemas. Eu sempre trabalho com a satisfação dos nossos clientes. Eu trato assim os alunos porque eles são os nossos clientes, são os nossos patrões de alguma forma. Então, eu tenho que sempre ir de encontro com as necessidades, com os anseios deles. Então, eu não abro turmas sem antes ter cumprido com as necessidades de metade da turma. Eu tenho alunos que estão a estagiar em Xai-Xai, em Gaza, numa televisão. Por acaso, hoje eu falei com um deles, que era para ajudar. É só para o Antônio sempre perceber como é que é a nossa relação, a minha relação com os alunos. É uma relação que eles tiveram estágio, um deles já está no processo para ser contratado na televisão. Ele ligou-me hoje que era para conversarmos. Eu queria uma ajuda dele, ele também queria uma ajuda em mim. Então, nós sempre criamos uma relação com os nossos alunos, que eles se sentem parte dos nossos negócios. Eu sempre disse que eu não queria dar um passo que está acima, como se diz, está acima ou à frente da minha perna. Mas, infelizmente, a vida me colocou nestas situações, porque a turma tende sempre a crescer. E quando a turma cresce, eu me desafio a cada vez mais ter que ampliar a equipa, ter que formar a equipa para perceber. Graças a Deus eu tenho uma equipa muito competente que diariamente está a conversar com os alunos. Se os alunos não conseguem ter estágio num lugar, eles trazem projetos, nós ajudamos, nós fazemos uma assessoria, nós conversamos com os alunos. Os nossos alunos são os nossos amigos, são os nossos parceiros. Então é desta forma que eu crio o plano, criando amizade, conexão, prometendo e cumprindo. Não que eu cumpra 100% do que eu prometo, que são os estágios, mas os alunos nunca saem satisfeitos, nunca ligam, a formadora não está a atender, a formadora não está aliada àquilo que nós queremos aos nossos anseios. Não, os alunos têm liberdade de ligar, têm liberdade de perguntar, têm liberdade de pedir até recomendações. O que a Niclência dá de diferencial àquilo que outras instituições de formação dão no que concerne ao desenvolvimento de competências? Que diferencial traz naquilo que é o seu programa de formação? Do ponto de vista de resposta àquilo que o mercado precisa e também do ponto de vista de valores que estava a dizer, princípios que carrega, que é a sua assinatura pessoal na sua incubadora. Bem, a primeira parte que foi a que eu mais tive como necessidade foi a questão da identidade, trabalhar a identidade das feridas emocionais das pessoas. Graças a Deus eu tive acompanhamento para estas áreas, mas percebi, estando na televisão, que existia muita gente que não tinha consciência, orientação vocacional, perceber se isto é para mim realmente ou não é. Se é para mim, o que é que eu devo limar como problemas que eu já passei na minha infância, já passei na minha adolescência, que me bloqueiam de crescer? Este é o nosso diferencial. O primeiro diferencial é este. Nós trabalhamos na identidade. A nossa primeira aula na incubadora chama-se identidade. Nesta aula, nós convidamos especialistas de identidade.
Eles vêm, temos a nossa aula normal, depois da aula nós temos um momento de palestra, 1 hora. 1 hora em que eles passam por uma imersão. É onde as pessoas choram, é onde as pessoas revivem, é onde as pessoas dizem eu quero estar aqui, é onde as pessoas dizem eu quero isso, eu vou, é o meu sonho. Então, é aí onde começa a nossa festa da incubadora, na aula de identidade. O resto das aulas complementam aquilo que nós damos como oferta para as pessoas. Mas o nosso maior diferencial é a identidade, a aula de identidade. E depois nós temos os estágios, que é algo que depois eles vão fazer. Mas, para mim, o que me mexe muito comigo, percebo que transforma a vida dos alunos, é a aula de identidade. É a aula da identidade, é a versatilidade do nosso curso. O nosso curso é técnico, mas também é muito virado ao ser humano. É muito virado às pessoas. Porque nós entendemos que nós somos pessoas. Nós vi um vídeo recentemente de uma jornalista, um político, um presidente que caíram. Estando no ar. Eles caíram. Por quê? Porque existem muitas coisas que nós às vezes não sabemos como gerir, emoções que nós não sabemos como gerir. E nós vamos ao ar com estas emoções. Vamos ao ar para falar com pessoas sendo que nós não estamos bem. Aí nós não estamos a transmitir uma comunicação assertiva, estamos a dizer algo que nós não estamos a viver. E esta é a diferença dos programas e dos apresentadores que marcam. Porque os apresentadores que marcam vivem o que eles falam. Os apresentadores que fazem programas de música são rappers normalmente. São pessoas que amam música. São pessoas que gostam daquilo. As pessoas que falam de empreendedorismo são pessoas que vivem o dia a dia do empreendedorismo, sabem o que é. Então, nós trazemos essa responsabilidade social para o apresentador. Que ele não é só um instrumento que vai ao ar para trazer audiência simplesmente. É importante trazer audiência, nós damos técnicas para isso. Mas nós olhamos para o apresentador como ser humano, depois para o apresentador como líder de opinião. Excelente. Então, focando-se um pouco nessa questão da integridade do profissional, no caso do jornalista, e a forma como ele se mantém fiel àquele a quem se destina este trabalho e esse serviço. E olhando um pouco para o contexto atual em que há, até certo ponto, uma certa perseguição aos jornalistas da classe, que tipo de resposta em termos de programas de formação e que tipo de atitudes eventualmente se estão a treinar nesses profissionais para que eles possam se manter realmente fiéis nesta integridade e não caírem, como dizia, dava exemplo aqui de algumas pessoas que sem esta preparação antes depois acabam por... Bem, eu acho que isso é uma coisa discutível, primeiro, porque há diferença de contextos. Eu vejo muitos jornalistas que acabam entrando em brigas que nem têm consciência. Então, eu parto deste princípio. Tudo o que nós formos fazer, nós devemos ter consciência do porquê, o que nós queremos transformar. Nós estudamos isso em jornalismo, nós temos uma cadeira que fala de técnicas de jornalismo. Acredito que eu tive técnicas de jornalismo 1 e 2. Antes disso, tive introdução ao jornalismo, que falava muito sobre critérios de noticiabilidade. E não só critérios, mas valores de notícia. O que faz com que uma notícia tenha valor, que uma notícia possa ou não ser vinculada. Então, eu vejo que muitos jornalistas atualmente não têm noção do que são esses critérios, não têm noção da veracidade, não têm noção da importância de falar de pessoas por contexto social e muitas outras coisas. As pessoas entram em brigas que não sabem. É por isso que muitos deles acabam sendo perseguidos. Mas para os jornalistas que são conscientes daquilo que eles defendem, nós trazemos sempre a ideia de que eles devem ser fiéis, primeiro a si e fiéis ao seu público. Devem ser fiéis ao seu público. Porque se temos um jornalista que tem fatos que chegam à conclusão de que alguma coisa aconteceu e há alguma coisa errada e ele quer noticiar de seguida, depois aparece alguém que tem poder, acha que o jornalista não podia noticiar porque fere com aquilo que são os ideais ou os interesses dela. Nós olhamos para um jornalista que está a ser confrontado. Os seus ideais, os seus princípios estão a ser confrontados. E se nós vamos julgar o fato, julgar olhando ou em qualquer outra circunstância,
ele ganha a razão, nós olhamos para um jornalista que deve continuar. Mas eu sempre chamo a atenção às pessoas que fazem o nosso curso, que por causa da audiência, eu falo isso até no meu projeto ou na minha monografia, falo isso porque por causa da audiência as pessoas acabaram sendo fãs de falar mal dos outros. As pessoas acabaram achando que falar mal do outro traz atenção. E eu sempre chamo a atenção dos nossos apresentadores que não é preciso falar mal de alguém para ser um bom apresentador, para ser um apresentador conhecido. Eu não preciso acordar e pegar na figura de um ministro e ter que falar mal só para poder aparecer sem bases. Muito então, bem. Na sua como é que dizemos, na sua capacidade na sua visão estratégica, por assim dizer, na forma como olha para os contextos, falava da necessidade de se apostar mais num jornalismo investigativo para fazer a diferença, em contraposição a um jornalismo especulativo, sensacionalista, e olhando para o contexto atual, Moçambique, África, mundo, geopolítica. Como é que vê uma possível oportunidade de um terceiro sistema, de um terceiro tipo de jornalismo que está a querer promover através da incubadora de apresentadores, ou quando perspectiva e olha para esta classe numa perspectiva de longo prazo, 15, 20, 25, 50 anos, quando vem assim Moçambique e África, como é que vê que pode vir a ser, e pode vir a ser, por assim dizer, nos próximos tempos, anos, esta atividade, tendo em conta que é o quarto poder? O jornalismo é o quarto poder e é considerado, né? O quarto poder é uma coisa que discute-se muito. É considerado o jornalismo ou o jornalista como um cão de guarda, só que está ali para farejar o que está errado e de seguida lançar. Eu acredito que esta não seja uma questão de trazer um terceiro jornalismo. É algo que, se alguém foi à escola, alguém sentou para aprender, sabe. Eu acredito que tem muitos estudantes da Escola Superior de Jornalismo que vão acompanhar esta entrevista e vão perceber perfeitamente de que eu estou a falar. E não só da Escola Superior, do ECA e muitos outros lugares. Vão perceber perfeitamente de que eu estou a falar. O que aconteceu hoje é que nós temos uma infestação no jornalismo, uma invasão, em que as pessoas acreditam que é porque eu tenho um rosto bonito, eu falo bem, tenho uma boa dicção, serei pivô de um jornal. Eu vou apresentar, as pessoas até gostam, mas quando sai, eu nem entendo o que é que está acontecendo, o que é que eu estive a falar. Eu li um pivô, li perfeitamente, por causa da minha capacidade de interpretação, leitura, leio e acabou. É que muita gente pensa que é o jornalismo. O jornalismo não é isso, o jornalismo tem princípios. O jornalismo tem bases, tem regras, e eu acredito muito que não é sobre a criação de um terceiro jornalismo, é sobre como é que eu posso dizer, a restauração dos princípios que estavam a ser perdidos. E olha que isso veio com a globalização, porque nós acabamos importando coisas de outros países. Muitos moçambicanos se inspiram nos brasileiros. Os brasileiros são muito polêmicos. Então, nós levamos aquele contexto da apresentação de televisão para um país conservador. Em Moçambique não é normal ver uma apresentadora de roupa curta apresentar um programa das 12 horas, ver uma apresentadora de blusa manga cava apresentar. É normal que as mamanas troquem de canal e digam: o que é que está a acontecer aqui? Por quê? Porque não é o nosso contexto cultural. Tivemos um problema nos anos passados de uma das nossas marcas que criou uma garrafa acho que era de cerveja, era de cerveja assim, com o corpo de uma mulher. Então, muitos contestaram aquilo. Por quê? Por causa da realidade. É o nosso contexto. Nós não somos assim, essa cultura não é nossa. Muita gente diz: não, nós consumimos músicas de americanos onde há insultos, mas quando é de um moçambicano, não é o nosso contexto. Não é normal que um pai num carro esteja a escutar uma música que insulta de um moçambicano com o seu filho do lado.
Então, este ponto que as pessoas não percebem. As pessoas querem tornar Moçambique uma província ou uma cidade de um outro país. E Moçambique não é isso. Moçambique tem cultura, tem bases, Moçambique tem os seus princípios e nós como moçambicanos crescemos conscientes disso. E o que nós dizemos, nós antigamente costumavam dizer isso não se faz e nós nem tínhamos por que perguntar, nós simplesmente aceitávamos que isto não se faz. Então, é mais ou menos isso que eu tento sempre trazer. É por isso que eu convido pessoas que eu sei que são pessoas que têm consciência daquilo que eu estou a falar, daquilo que eu estou a fazer. Graças a Deus, onde eu estou sentada passou um docente meu, o Sérgio Langa, ele que veio cá, e ele faz parte deste ambiente ou destas pessoas que acreditam que o jornalismo não é só sensacionalismo, que ensinam-nos na escola que o jornalismo é também uma carreira que tem os seus princípios, tem as suas bases. Então nós trabalhamos desta forma para trazer consciência às pessoas de que nós somos um país, não somos uma província. Nós somos um país com princípios. Da mesma forma que um pai diz, na rua isto pode acontecer, mas aqui na minha casa não pode e não deve. Em muitos momentos isso parece uma perseguição, mas nós acabamos tendo ganhos com isso. Se teu pai diz, não, chega à minha casa depois das 22, o que é que ele te previne? Te previne de assaltos, te previne de insultos na rua. Mas nós não olhamos com esta visão. Queremos importar coisas que não fazem parte do nosso contexto. Então, nós queremos mesmo trazer os princípios do jornalismo que estão a ser mortos diariamente. Princípios que já existiam. Ok, maravilhoso. Qual é o propósito de vida da líder Neclência? Perdão. Bem, é uma resposta difícil. Mas o meu propósito de vida está mesmo ligado à comunicação. Eu não me vejo sem a comunicação, me sinto um peixe fora d'água. Então, é transformar as pessoas através da comunicação. Mostrar que ser um comunicador não termina só em falar bonito, falar palavras difíceis. Ser um bom comunicador, um apresentador de televisão, é ser alguém com responsabilidade social. Alguém que sabe que transforma, que conecta, que ajuda, que levanta quem está em casa, quem está dormindo. Por isso é que muitos apresentadores, quando fazem os programas da manhã, dizem bom dia, para si que está na cama do hospital, para si que hoje faz mais um ano de vida. Por quê? Porque nós temos essa responsabilidade de ser o que as outras pessoas não têm. Ser o colo de quem não tem. Ser a esperança de quem já não espera nada. Eu, sim, um dia acordei na minha casa, olhei para um programa de televisão e vi uma mulher andar do melhor carro, uma mulher empreendedora, uma mulher com a melhor bolsa, uma mulher estudada. Eu disse, uau, eu quero ser. Eu sequer tinha noção de que um dia conseguiria entrar para uma sala, estudar, ser uma estudante universitária. Eu não tinha noção. Mas porque eu vi na televisão, o meu caminho eu diria que foi encurtado. Porque eu comecei a ver além do que eu podia ver na rua. Então eu acredito que os comunicadores, os apresentadores têm esta responsabilidade. E este é o meu propósito de vida. Muito bem, excelente. Qual é o estilo de liderança que a líder Neclência aplica, adota? Eu gosto muito da liderança. Eu sou muito humana. Não falaria aqui em termos técnicos, se calhar, tentando esmiuçar isso. Eu sou muito humana. Na minha liderança, todas as opiniões são válidas. Temos uma visão, vamos seguir a mesma visão, mas todos nós podemos contribuir, porque eu acredito que cada um tem algo para contribuir. Então, se a Márcia chega um dia e diz, não, eu acho que vamos fazer desta forma, para participarmos, ou melhor, para passarmos desta fase de inscrições, chega a Chase e diz, não, vamos fazer desta forma. Então, para mim, é valioso ouvir as outras pessoas, me ligar ao contexto social. Eu não faço coisas que não estejam ligadas ao meu contexto social. Eu faço coisas que estão ligadas às minhas necessidades, às minhas dificuldades, às dificuldades dos outros. Então, a minha liderança é baseada em isso. Humanismo. Muito bem. Porque o tempo é escasso e já vamos no fim. Gostava de saber qual é a preparação que a Neclência adota em forma de hábitos
para poder estar apta do ponto de vista mental, físico, emocional e espiritual, para poder fazer o trabalho e produzir com este propósito de transformar as pessoas e cumprir uma responsabilidade social? Eu não abro mão de uma coisa muito importante: igreja. A igreja é uma cura para mim. É uma cura, a igreja é o meu lugar. É onde eu vou, ainda que eu sente lá atrás, na última cadeira. A igreja é o lugar onde as minhas respostas vêm. As respostas para as minhas perguntas vêm. Eu podia dizer muito que eu vou ao ginásio, faço qualquer outra coisa, mas para mim não. Quando eu estou cansada, quando eu não tenho nenhuma resposta para a minha vida, eu vou à igreja. Eu vou à igreja. Então, é o meu refúgio. É o lugar onde Deus fala comigo. É o lugar onde Deus me transforma. Então, para mim não existe mais nada além disso. Eu escuto música, acredito que escuto mais música quando estou animada, quando quero uma revelação. Mas a igreja para mim é a base de tudo. Sempre que eu estou a andar para uma fase importante da minha vida, eu sempre me aproximo de Deus. Não fico em casa a orar sozinha, não, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. Então, sempre que eu preciso de um alento, sempre que eu preciso de um suporte, sempre que eu preciso tomar uma decisão importante, a igreja para mim é o lugar, é o maior hábito. Ler a Bíblia, adorar, me ligar às pessoas que viram o meu começo. Gosto muito disso, de pessoas que realmente me conhecem, porque estas pessoas vão me dar a resposta ideal. Não vão me dar a resposta de acordo com o que elas veem atualmente, mas de acordo com o que eu sou. Isso me ajuda a ser fiel aos meus princípios. Então, para mim, a resposta é essa. Muito bem. Muito obrigado por este tempo que partilhou conosco a sua narrativa de liderança, que muito vai contribuir para enriquecer e solidificar aquilo que é a nossa matriz de conhecimento sobre liderança. Desejamos muito bom ânimo, que o Senhor continue a abençoar e coroar-lhe de muitos longos anos para materializar e transmitir o seu propósito para a honra e para a glória do Senhor. Muito obrigada. Estas lições encontram postar em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, Instagram e do YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOApp e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.